Olá, meu nome é Paulo Camargo, esta é a revisão de Excel básico. O tema da aula de hoje é funções de procura 2, uma continuação da aula anterior, onde vimos a função PROC-V. Hoje nós veremos a função CORRESP para fazer uma busca com dois parâmetros, por exemplo, em uma tabela. Nós vamos combinar a função PROC-V com a função CORRESP. E depois vamos combinar também a função índice para fazer buscas mais inteligentes, na qual vamos evitar as limitações da função PROC-V. Então vamos lá. Trouxe aqui para vocês o exemplo do fator previdenciário. Então o fator previdenciário, ele calcula o fator que é multiplicado para a determinação do benefício pago pelo Previdência Oficial. Este fator é calculado em função do tempo de contribuição e da idade do contribuinte. Então aqui nós temos um exemplo em que nós temos o tempo de contribuição. Nós estamos utilizando aqui a validação de célula, onde você pode escolher o tempo de contribuição e a idade do contribuinte. Em função desses dois parâmetros, se calculará o fator previdenciário. Então, nós vamos usar a função CORRESP inicialmente para determinar a coluna da idade do contribuinte. Então, nós temos aqui a função CORRESP igual CORRESP. Primeiramente, o valor procurado. Qual vai ser o valor procurado? A idade. Está aqui na célula B17. Ponto e vírgula. Depois a matriz procurada. Então a matriz procurada é esta aqui. É a lista das idades. Ou seja, de B3 até Q3. Finalmente, o tipo de correspondência. Eu quero a correspondência exata. Vejam que eu poderia escolher é menor do que, correspondência exata, ou é maior que. Então eu vou escolher correspondência exata. Fecha parênteses, Enter. Ele encontra então o número da coluna correspondente à idade. Então 66 está aqui, é a 12ª coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É a 12ª coluna. Para calcular o fator, nós vamos usar o PROC-V tradicional. Então, vou digitar igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado. Então, nesse caso agora, eu quero achar a contribuição. Então, está aqui o valor da contribuição na célula B16. Ponto e vírgula. A matriz ou tabela é toda a tabela. E observe que eu estou selecionando desde a contribuição 30 até o final, na 40. Não estou excluindo a linha de título de idade. Ponto e vírgula. Agora é que vem o grande passo, né? Número ou índice da coluna. O número ou índice da coluna vai ser exatamente este calculado pelo CORRESP. Mais um. Vai ser este valor, B19, mais 1, porque nós temos que lembrar que começa a contar da primeira coluna, mais 1. Finalmente, o tipo de coincidência, nós vamos escolher a coincidência exata e fechar o parênteses. Pronto, 0,960. Então, o CORRESP aqui calculou 12, 12ª coluna, esta coluna aqui, e para a contribuição 38. Então, deixa eu evidenciar aqui qual que é a coluna. Esta aqui com a 38. A interseção é 960. Vamos tentar uma outra combinação? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos escolher, por exemplo, a contribuição 35 e a idade 68.
Então, eu estou escolhendo esta linha. Com esta coluna. Valor encontrado, 0,985, exatamente o valor que está aqui. Então, o uso de CORRESP pode combinar com o PROC-V para fazer buscas em uma tabela, por exemplo, usando dois parâmetros. Aqui, quais são os parâmetros? Tempo de contribuição e a idade. Mas também podemos fazer buscas mais inteligentes. Então, eu tenho aqui as vendas para vários anos e o vendedor. Então, eu quero determinar qual é as vendas de um determinado vendedor para um determinado ano. Vamos lá? Então, primeiro, eu vou determinar a linha. Qual é a linha correspondente ao vendedor Corlício? Então, vamos introduzir aqui a função CORRESP, que a gente já usou no exemplo anterior. Valor procurado é o Corlício, a célula é a L4, ponto e vírgula. Qual que é a matriz procurada? A matriz dos vendedores. Então, é o intervalo A3 até A10. Finalmente, a correspondência deve ser exata. 0. Fecha parênteses. Ele acha, então, a linha correspondente ao vendedor Corlício. 4. É a quarta linha. 1, 2, 3, 4. É a quarta linha. Agora vamos determinar a coluna da mesma maneira. A gente vai usar a função CORRESP. Qual o valor procurado? É o ano 2016. Ou seja, o conteúdo da célula L5. Ponto e vírgula, a matriz procurada é a lista de anos, ou seja, o intervalo de B2 até F2. Por fim, ponto e vírgula, a correspondência exata, 0. Fecha parênteses. Então, temos a linha correspondente e a coluna correspondente, 4 e 4. Como vamos calcular o valor? Vamos usar a função índice. Então, a função índice, ela vai trazer o conteúdo a partir do número de uma linha e do número de uma coluna. Então, a matriz correspondente é esta aqui, B3 até F10. Qual vai ser o número da linha? Está calculado aqui, ó. É a linha 4. Qual que é o número da coluna? Está calculado aqui. É a coluna 4 também. Fecha parênteses, Enter, 15.522. Exatamente o valor que a gente estava procurando. Corlício, 2016. O valor da interseção, 15.522. Essa maneira é a maneira mais inteligente, porque a gente evita aquelas limitações da função PROC-V. Vamos testar um outro valor? Então, deixa eu retornar aqui. Vamos tentar, por exemplo, o vendedor Serpidenta para o ano 2014. Então, eu estou procurando Serpidenta, esta linha, para o ano 2014, esta coluna. O valor da interseção, 10.583, está aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!